Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! 2026, o ano da nossa realização, o ano que a gente prometeu para ele e para nós mesmos fazer o melhor. Então tá aí, a nossa melhor versão é a atual. O assunto de hoje é bastante interessante, como todos que a gente traz aqui, né? Vamos falar de um assunto que todo mundo quer saber. O trabalho doméstico remunerado no Brasil é profundamente marcado pelas heranças coloniais, escravocatas e patriarcais. É uma ocupação majoritariamente feminina, 92,6%, com significativa presença de mulheres negras, pretas e pardas, representando 66% do setor, segundo o IBGE. O Brasil tem uma das maiores populações de trabalhadoras domésticas do mundo, cerca de 4,8 milhões de pessoas na função. 70% das trabalhadoras domésticas estão ainda na informalidade, sem acesso a direitos fundamentais, como FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, férias, previdência social, etc. e tal. A renda média das domésticas com carteira assinada é superior muito do que aquelas que não têm carteira assinada. Mas vamos falar mais desse assunto, vamos discorrer com bastante amplitude, porque já está conosco uma convidada super especial. Ela que foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas da Bahia e hoje é secretária de formação. A dona Creuza Oliveira já está conosco. Seja muito bem-vinda, dona Creuza. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde para você e todos e todas ouvintes, né, que estão ouvindo o seu programa. Para mim é uma honra e para o Sindoméstico também é uma honra estar aqui nesse programa, né, para a gente dialogar. Aqui é uma roda de diálogo, com certeza. E vamos estar conversando, sim, né? Muito bem. Dona Creuza, primeiro me fale, quando foi que a senhora, quando e por que a senhora se interessou tanto por esta causa, né, das pessoas trabalhadoras domésticas, para trazer para elas os direitos que elas não tinham, eu nem sei se ainda os têm. Quando foi que a senhora se interessou por isso? Eu me interessei na década de 80, né? Eu, como trabalhadora doméstica, que eu comecei a trabalhar na infância, com 10 anos de idade, eu já estava trabalhando. Eu nasci aqui em Salvador e meu pai era do interior e minha mãe vieram para Salvador. E chegando aqui, nascemos, eu e meus irmãos nascemos aqui em Salvador. Depois meu pai faleceu e minha mãe voltou para o interior. Voltando para o interior, nos levou para o interior. E lá no interior eu comecei a trabalhar primeiro em Santo Amaro da Purificação, aos 10 anos de idade, que era uma criança tomando conta de outra criança, né? Comecei a cuidar de criança, porque na roça a seca era muito grande. E aquela coisa de uma boca a menos, né? E como meu pai morreu, minha mãe foi para o interior e pouco tempo depois ela arranjou um companheiro. E esse companheiro não tinha filho, e ela tinha filho, né? E ele sempre questionava ele estar alimentando quem não era filho dele. E aí meu irmão, que era o mais velho, era um menino, minha irmã a caçula e eu era do meio. Então eu fui selecionada para ir para começar a trabalhar como doméstica em Santo Amaro. E a promessa era que ia ter estudo, que eu ia estudar, e era só para brincar com a criança, né? Mas, na verdade, eu fazia todo o serviço da casa, só não comida. Mas eu limpava a casa e cuidava da criança. E eu lembro que eu era uma menina, uma criança do interior, sem noção nenhuma
da cidade, né? Das coisas que tinha na cidade, até porque na roça a gente vivia lá no mato, a gente não tinha vaso sanitário, a gente não tinha os hábitos que tinha na cidade grande, né? Então, para mim ali, ir para a cidade, me separar dos meus irmãos, da minha mãe, para mim ali foi um choque. Tanto que eu lembro que eu fazia xixi na cama e ficava o tempo todo querendo voltar, mas não voltava de jeito nenhum, né? E fui lá, fiquei lá tomando conta da criança, apanhava muito, porque criança não tem noção de responsabilidade, né? Então, eu deixava cair as coisas, copo quebrava. A senhora apanhava de quem? Apanhava da patroa, né? Da mãe da criança, né? Qualquer coisa que a criança chorasse, a patroa já achava que foi descuido meu, e aí sua lerda, sua demente. Era assim, eu era tratado o tempo todo dessa forma, né? E assim foi, eu fiquei nessa casa bastante tempo. Depois eu saí dessa casa, fui para outra casa, sempre trabalhando no trabalho doméstico. Era remunerada nessa Não, casa? nessa época não era remunerada, naquela época não tinha nem lei que garantisse salário para a empregada doméstica ou a trabalhadora doméstica, não tinha salário. O empregador pagava o que quisesse. Eu lembro que era uma casa com 5 ou 6 trabalhadoras domésticas que um salário era pago para todas. Ou seja, aquele salário mínimo era dividido para todas elas. Todas moravam na casa? Todas moravam naquela casa e todas recebiam tipo um valorzinho. O salário tipo era R$ 400. Se tinha 4 empregadas, então era 100 para cada uma. Entendeu? Era dessa forma. Essas empregadas eram adultas, a senhora só que era criança. Eu que era criança, e criança não recebia salário. Criança comia, trabalhava em troca da comida e de roupa lavada, e de roupa usada, que eu ainda digo que é a roupa, tipo assim, a roupa da patroa não serve mais, desmanchava, fazia aquela roupa para mim, né? E a outra coisa era que eu comia resto da comida, eu não comia comida na mesa com eles, era separado. Depois que eles terminavam de almoçar, eu lembro que as crianças deixavam a comida no prato. Criança sempre deixa a comida no prato. Então a minha patroa pegava a comida dos filhos e botava em outro prato e depois botava um caldinho de feijão por cima e dizia: coma que está limpo, né? Eu lembro bem disso, né? Então era dessa forma. Coma que está limpo. Coma que está limpo. E a outra coisa era que minha mãe, de vez em quando, minha mãe ia me visitar, de 6 em 6 meses. E ao aí chegar minha lá, mãe, ao chegar lá, ela perguntava se estava tudo bem. E eu dizia que estava tudo bem, né? Até porque a patroa, quando ela me batia, ela me ameaçava. Ela me ameaçava e chantageava, né? Ela dizia: olha... Eu dizia: vou dizer para minha mãe, quando minha mãe chegar aqui, eu vou dizer que a senhora me bateu. Ela dizia: diga para sua mãe que eu lhe bati. E sua mãe não vai acreditar, porque eu sou adulta, você é criança. Sua mãe vai deixar de acreditar em mim para acreditar em você? Eu vou dizer que você está dizendo isso porque você é preguiçosa, não quer fazer as coisas. E ela vai embora, vai lhe deixar aqui. E quando ela sair daqui, eu lhe pego e lhe jogo no rio. Eu lhe jogo no rio, né, que era o Rio Subaé, né? Lhe jogo no rio, você desaparece. Quando ela voltar aqui, eu digo que você fugiu. Eu digo que você fugiu. A senhora e eu tinha 10 medo. anos, né? Nessa época. Exato. Uma criança. E aí de eu 10 tinha anos. medo, eu acreditava piamente que ela ia fazer aquilo. E quando minha mãe chegava e perguntava: tá tudo bem? Eu dizia: tá tudo bem, manhã, tá tudo bem. Te dava direito à escola, não, né? Não, claro que não, né? Com essas condições. Não estudava nada. Eu só vim me alfabetizar aos 16 anos, já aqui em Salvador, né? Que aí foi que eu vim me alfabetizar. Vamos continuar ainda lá, dona Creuza. Como é que seus pais conheceram essa senhora que a senhora foi trabalhar na casa dela? Como Na verdade, a minha mãe não conheceu ela, só veio conhecer depois que eu já estava lá. Na verdade, assim, em Santo Amaro tinha e ainda tem a feira, que vinha o pessoal do interior, da roça, vinha vender na feira. E geralmente essas pessoas de classe média iam para a feira fazer compra e perguntava para as pessoas, para os feirantes
né, da roça, você tem uma menina lá para trazer para mim? Eu estou precisando de uma menina para brincar com minha menina, ela vai ter escola, eu vou botar na escola, não sei o quê. E aí foi quando a cunhada da minha mãe, que ia sempre vender em Santo Amaro, chegou para minha mãe e disse, tem uma moça lá em Santo Amaro que está precisando de uma menina. E eu pensei muito em Creuza, para Creuza ir, porque Creuza lá vai ter comida, vai ter casa, vai ter roupa lavada e vai estudar. E aí, claro, né, minha mãe, prontamente, mesmo sentida, que ela não queria se separar, mas ela não queria se separar de mim, nem dos filhos, né, dos outros, mas a minha, ela me delegou para ir para Santo Amaro para trabalhar. E A aí, senhora quando ficou lá, dona Creuza, até quando e como foi a sua libertação desse local? A libertação dessa casa foi assim, muito... assim, né? Na verdade, eu apanhava ainda nessa casa sexualmente. O pai da minha patroa tentou abusar sexualmente de mim, né? Porque quando minha patroa saía, mas a mãe dela, né? Saíam e eu ficava em casa com ele, os outros meninos estavam na escola e eu ficava em casa com ele e com a meninazinha. A meninazinha ia dormir e eu ficava lá fazendo as coisas. E ele tentou várias vezes abusar sexualmente de mim. Não praticou o ato do abuso, mas ele praticava outros atos libidinosos, né? Para que eu psicológico, ficasse, praticou, para mim ele exato, praticou. né? Para eu ficar olhando aquelas práticas dele e tudo, né? E aí eu não... E aí ele dizia, não fale para ninguém, isso é segredo nosso e tal. E eu achava aquilo estranho, eu tinha assim um certo nojo, uma coisa assim, né? Mas eu acabava não falando com ninguém daquilo, porque ele dizia que era segredo, que eu não podia dizer para ninguém e tal. E eu realmente não falava. Mas tinha uma vizinha que ela ouvia que eu apanhava e tal. E aí um dia ela chegou para mim e falou, Creuza, quando sua mãe chegar, você diga à sua mãe que você não quer mais ficar aqui, porque a menina está muito pesada, está doendo suas costas. Aí você fala assim que sua mãe vai lhe levar daqui. Isso mesmo eu fiz, né? Ela me orientou como eu fazer para convencer minha mãe a me tirar de lá. E ainda ela disse, diga à sua mãe diga que foi sua madrinha, que mora em Salvador, que quer levar você para Salvador. E isso mesmo eu fiz. Cheguei para minha mãe e disse, manhã, eu não quero mais ficar aqui não, que eu estou com minhas costas doendo, o peso da menina e tal. E manhã disse, Creuza, mas ela gosta tanto de você, tanto a patroa como a menina gosta tanto de você, mas eu não quero ficar aqui. E minha mãe perguntou, e aí, eu vou dizer o quê? Para ela vai se chatear. Eu disse, diga que minha madrinha, que mora em Salvador, vai vir me buscar para me levar para Salvador. Isso mesmo minha mãe fez. Chegou para ela e disse, olha, eu vou levar Creuza porque a madrinha dela, que mora em Salvador, quer levar ela para Salvador. Isso já tinha passado quanto tempo? Já tinha, com 10, eu tinha 11, já perto dos 12 anos. Quase 2 anos nessa casa. 2 anos nessa casa. Aí minha patroa, ela não gostou nada, ela ficou muito revoltada quando minha mãe falou que queria me levar embora. Ela ficou muito chateada, mas mesmo assim ela tinha que permitir, né? E minha mãe me levou e eu, pouco tempo depois, eu voltei para Santo Amaro de novo. Para uma outra casa? Uma outra casa. Mas dessa vez foi escolhido com já pessoas foi conhecidas? Pessoas conhecidas que disse, não, tem uma pessoa que está precisando e tal, e vai eu de novo. A senhora voltou com que idade? Aí eu já estava com 12 anos, estava com 12 para 13. Já podia mais, já se defender de algumas coisas, já tinha conhecimento. Me defender e tal. Aí fui ser babá, agora de um menino. Tomar conta de um menino e fazer o serviço da casa. E a casa tinha 2 andares. Então eu fazia o trabalho, tomava conta do menino e fazia o serviço da casa. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. Aí eu varria, lavava os pratos, né? Varria o quintal.
E eu lembro que uma certa vez a patroa chegou para mim, saiu, que a família morava embaixo e em cima, né? Uma embaixo, outra em cima. E eu tomava conta do menino. E de repente ela saiu e ela disse, olha, vou deixar a panela no fogo, você fica olhando o menino e não deixa a panela queimar. Não deixa a panela queimar. Então eu fiquei lá brincando com o menino na casa de cima e de repente eu senti o cheiro da panela queimando. E aí eu saí desesperada, né? Saí desesperada para ir apagar o fogo da panela e saí correndo. Tinha no andar de cima, tinha um portãozinho que separava a escada, né, do acesso. E aí passei correndo e larguei o portãozinho aberto para ir apagar o fogo. E o meninozinho veio atrás de mim na andadeirinha, né, que tinha um andador, e ele veio no andador atrás de mim e caiu. Né? Ele caiu, desceu embolando ali com o andador e tudo. E graças a Deus ele teve hematomas no bracinho, na perna, mas não, graças a Deus não teve nada na cabeça, né? E quando a patroa soube, foi um terror. E o pai da criança também, né? Queriam me agredir e tal, porque eu tinha deixado a criança cair da escada, né? Então, para você ver a responsabilidade que é você fazer tantas funções e principalmente uma criança, que naquela época eu não era nem adolescente, eu era pré-adolescente. Estava passando dos 12 para os 13 anos de idade. Eu era uma pré-adolescente, né? Mas já tinha essa carga de responsabilidade. E mais uma vez eu tive que sair dessa casa e aí foi quando, aos 14, eu vim para Salvador. Nesta casa dos 12 anos, a senhora já era remunerada? Não. Também não? Minha primeira remuneração foi aos 20 anos de idade, aos 21 anos de idade. A senhora saiu da casa com 12 e foi para uma outra casa com 13 para 14. Exato, é. Ainda sem remuneração? Sem remuneração. E sem alfabetização? E sem alfabetização. E aí continuei trabalhando sem salário, sem folga, sem férias, né? E aí foi quando eu vim trabalhar aqui em Salvador. Aos 14 trabalhei em outras casas e tal. E aos 20 anos eu fui trabalhar em outra casa, de entre 20 e 21 anos. Eu fui trabalhar em uma casa que essa daí me levou para o Pedro Melo, para eu tirar o RG, tirar a carteira. Nem RG não. Só tinha só certidão de nascimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, dona Creuza. Toda criança, né, tem sonhos, né, tem desejo, tem vontade, olha para o futuro, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Enfim, toda criança tem esse sonho, né? A senhora, por ter sido uma criança que lhe podaram todos os seus direitos, lhe podaram toda a sua liberdade. Mesmo assim, a senhora talvez não tivesse nem, como é que eu posso dizer, referência para sonhar junto dessas pessoas adultas tão cruéis que a senhora convivia. Como eram os seus sonhos nessa época? Na verdade, eu não tinha sonho. Na verdade, eu não sonhava, não tinha sonhos, porque eu não tinha nem consciência do que era bom. Para a senhora, então... o bom para mim era estar com meus irmãos, com minha mãe, lá na roça, no interior. O bom era aquilo, né? Mas com meus primos, né? Que a gente brincava, a gente pulava a corda e tal. Mas não vivendo em uma casa que eram pessoas estranhas, onde tinha enceradeira para encerar chão, né? Para encerar o chão. Eu lembro que eu tinha esse joelho meu aqui, ele tinha cascão, né? Porque... De estar ajoelhado, esfregando o chão, passando cera no chão, né? E ainda tinha aquela história, você só vai almoçar depois que terminar. E aquelas casas eram casas imensas. Não é hoje que os apartamentos são minúsculos, pequenos, né? Tem casas grandes, tem apartamentos grandes, mas a maioria dos apartamentos são pequenos, né? Mas naquela época não, as casas eram grandes. Eu lembro que aqui na Lapinha, onde eu trabalhei aqui na Lapinha, a casa era imensa, uma família imensa morava dentro da casa, quer dizer que era
mãe e tios, avós, tudo ali morando junto. Vamos dar sequência. Né? Tipo, 3 famílias, no... dentro de uma casa, dentro de um ambiente, que ali era que tinha cozinheira, tinha babá, tinha copeira. Todas essas pessoas que não ganhavam, ninguém ganhava o salário. Até porque o direito de carteira assinada foi em 73. Em 73, que foi o direito à carteira assinada, né? Salário, só em 88 que a gente passou a ter direito por lei a salário mínimo. Antes de 88, não era obrigatório pagar salário para empregada. Pagava quem quisesse. Voltando à sua história, dona Creuza, lá dos 13, 14 anos, aí a senhora veio para Salvador aos 20? Não, eu vinha com 14 anos. Com 14 para Salvador. Com 14 para Salvador. A sua alfabetização partiu daí, dos 14? Não, 16 anos. 16. Com 16 Nesta anos. mesma casa que a senhora chegou aos 14? Aí já foi em uma casa que é outra história. Nessa casa que, na verdade, me acolheu, porque eu estava em uma casa aqui em Salvador, que eu era muito maltratada. Muito humilhada. A senhora foi maltratada desde a infância? Desde a infância, né? Mas nessa casa também, muito. E aí eu precisava sair dessa casa. E eu inventei uma história para poder sair dessa casa. Quem me trouxe foi um pessoal que tinha fazenda no interior e me trouxe para Salvador. E eram pessoas estranhas, desconhecidas. A senhora acreditava no que eles falavam? Na verdade, eram nossos responsáveis, né? Que na época, quando eu era menina, minha mãe confiou e entregou. E ainda tinha aquela história de dizer, é como se fosse sua filha. E naquela época, a mãe e o pai mandiam, bata se precisar, bata, né? Até nas escolas, Duque. Os professores tinham o direito, Exato, tinham, na verdade, a autorização dos pais. Sim, com para usar palmatórias, etc. Eu usei palmatória porque... quer dizer, apanhei de palmatória numa escola quando eu estava antes dos 10 anos. Na primeira escola que eu fui na roça, era assim, o professor, ele castigava a gente com palmatória. Se um colega soubesse mais do que o outro, aí o colega... Tinha direito de dar bolo, né? Bolo. Dona Creuza, foi aí que a senhora, aos 16 anos, se alfabetizou, a senhora teve acesso a informações, aí a sua cabeça mudou a partir daí, a senhora já viu horizontes? Não. Quando foi que sua cabeça mudou? Aos 16 anos eu entro no Mobral, que é o Topa de hoje, né? Então eu entro no Mobral aos 16 anos. E começo, então, a me alfabetizar, aprender a escrever meu nome e tal, essas coisas, né? Mas eu estava sempre trancando, porque aí, quando eu ia trabalhar em uma casa, em outra casa, aquela casa dizia, eu não quero empregada que estude. Aí, entre o estudo e o trabalho... Não estuda, não sabe das coisas, não sabe dos direitos, né? Então, eu abri a mão do estudo para o trabalho, até porque eu não tinha para onde voltar. Eu tinha que trabalhar, no trabalho, porque eu não tinha para onde voltar. Eu perdi minha mãe faleceu, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. A sua mãe, ela faleceu, a senhora tinha que idade? 12 anos de idade. A senhora tinha 12 anos. Então, sua mãe participou da sua trajetória nessas casas até os 12. Até os 12. Daí para frente foi a senhora depois, e Deus. E Deus, né? Que ela faleceu. E aí depois é aquela história. Eu chego a me emocionar quando eu falo, porque chegou o tempo que eu não podia dizer, vou falar com manhinha, ou eu vou falar com... Porque eu não tinha com quem falar. Eu tinha que aceitar aquilo e ficar ali naquela casa trabalhando, né? Então, minha mãe morre eu com 12 anos de idade, né? E eu lembro Ela muito tinha bem. Que idade, dona Creuza, quando faleceu? Quando ela faleceu, ela muito tinha, era 40 anos. Jovem, né? E aí foi um câncer, que na época a gente não sabia que era câncer, que naquela época o câncer, né, não era como hoje. Ela as pessoas morriam no interior, ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Tratava. Então aparecia uma feridinha na ponta da língua dela, no pé da língua. O que é isso? Será que foi o fumo que ela fumava, cachimbo e tal, né? E aí
ela chegou aí a Santo Amaro fazer uns exames e ela fez o exame e o médico disse a ela, tirou um pedacinho daquela feridinha e disse a ela, volte, deu um prazo para ela voltar para poder então ter o resultado do exame. E ela não voltou. Não voltou mais, até porque sair da roça para ir para a cidade era um sacrifício. Tinha que ir de pau de arara, era aquela situação. E ela não voltou. E aquela situação foi piorando, piorando, piorando. Chegou ao ponto dela vir a óbito. E teve uma situação também, que ela não faleceu enquanto eu não cheguei. Ela ficou na cama, na pele e no osso. Não falava, não se alimentava, né? Mas ela não morria. E as pessoas diziam, meu Deus, Maria, dessa situação e não morre? Aí uma pessoa disse assim, gente, será que ela não quer ver Creuza? Aí mandaram me buscar aonde eu estava. E aí disse, não, tem que levar ela porque manhã quer ver ela. Foi até meu irmão que foi me buscar. Meu irmão tinha em torno de 14, 15 anos. Ele foi me buscar, a gente ia andando, andar muito. E aí quando eu cheguei lá em casa, eu só fiz dar benção a ela. Meia hora depois ela partiu. Só estava te esperando. Olha, a sua história é muito emocionante, uma história de luta, muita luta e certamente vitória. A senhora está aqui Com vitoriosa, certeza, né? vitória. Depois que a senhora entrou no Mobral, que era o Movimento Brasileiro de De Alfabetização, alfabetização, por volta dos 16 anos, não foi? Uhum. Daí, como foi os primeiros raios de sabedoria, de sonhos, de descobertas que a senhora tinha um lugar ao sol como todos, que a senhora tinha os seus direitos. E quando foi essa descoberta, e daí, quando te despertou também, já que conhecia os seus direitos, dizer para as outras pessoas que sofriam tanto quanto a senhora, que olha, descobri, nós temos direitos. Tanto é que a senhora está no sindicato. Me conta essa passagem, essa trajetória. Na verdade, demorou muito para eu descobrir, né? Eu comecei tá aqui em Salvador, trabalhando também em outras casas. E eu, depois dos 20 anos, uns 20 anos, eu comecei a perguntar para mim. Eu dizia, meu Deus, por que todo trabalhador tem sindicato e nós domésticas não temos? Por quê? E eu me revoltava, eu trabalhava a semana toda numa boa. Mas quando chegava domingo e feriado, e eu estar trabalhando, eu ficava muito revoltada com isso, porque eu via que meus patrões saíam no domingo, no feriado, no sábado não trabalhava, e eu não, tinha que continuar lá trabalhando, então eu tinha a maior revolta disso. E aí eu ficava me perguntando isso, até que um dia eu estava lá na casa da minha patroa lavando os pratos, na cozinha, e eu tinha um radinho de pilha, que era o meu companheiro do dia a dia. Eu não tinha amizades, eu nunca fui chegada a festa, amigas, não, eu era muito isolada, até porque eu fui ensinada que não era para confiar em ninguém, que não era para ter amizades, então eu não tinha amizade. Né? Até as meninas, as outras domésticas do prédio que trabalhavam no mesmo prédio, eu passava, oi, era só isso, mas não era de sair junto nem nada disso, né? E aí eu tinha esse radinho que me acompanhava em todos os cômodos da casa. Se eu estivesse no banheiro limpando, o rádio estava comigo, na cozinha, em todo canto. E um dia eu estava lá na cozinha e meu radinho ligado e de repente uma senhora que era dona de uma rede de lojas aqui em Salvador, eu não sei se era rede ou se era só uma loja, eu sei que o nome da loja era M. Crachete. M. Crachete. M. Crachete. Me lembro, inclusive, M. Crachete, essa família teve até locutores, M. Crachete, aqui com esse nome. Esse nome é conhecido, M. Crachete. Conhecido.
E aí eu estava lá ouvindo a rádio, não me lembro se era a rádio, acho que era a Rádio Sociedade. Sociedade da Bahia, da uma Bahia, das mais antigas. Das mais antigas. AM. AM. Aí eu estou vindo lá, lavando os pratos e fazendo as coisas na cozinha. E essa dona dessa loja, ela estava candidata a vereadora. Isso em 83, 84, por aí. E ela estava candidata a vereadora. E ela estava sendo entrevistada na rádio. E o locutor perguntou a ela: Jimmy, se você for eleita, qual é o seu projeto? Ela Jimmy disse... Crachete, ela falou com o Tony Rádio, não foi, Big? Muito tempo. E aí ela dizia: eu vou defender as mulheres, vou defender as crianças e vou defender as empregadas domésticas. Ali te deu o start. Quando ela falou isso, eu estava lavando os pratos, eu parei. Enquanto ela disse que ia defender A, B e C, mas quando ela falou D, eu parei e disse: peraí, eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica. Ela era a primeira pessoa que estava dizendo aquilo. E eu parei para ouvir. E o locutor aí perguntou: e doméstica já tem sindicato? Ela disse: não, elas não têm sindicato ainda. Agora elas estão se organizando para criar um sindicato. Aí o rapaz perguntava: onde elas estão se reunindo? Aí disse: olha, elas se reúnem 2 vezes no mês. O 2º e o 4º domingo do mês, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira. Isso era 1982, a senhora falou. 82, 83, 84, era mais ou menos nisso, 83 mais ou menos. Ali há 7 anos estava nascendo o seu sindicato, mas continue. Aí ela dizia que que existia esse grupo. E aí ela falava que ela no Colégio Antônio Vieira, 2 vezes no mês, o 2º e o 4º domingo do mês, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. E eu gravei isso. Minha patroa tirava um soninho depois do almoço. E quando minha patroa chega na cozinha, eu aí pergunto a ela. Eu não sabia onde era o colégio, nem Campo Grande, nem Garcia. E eu Era em que bairro que a senhora morava? Eu trabalhava no Nazaré. Nazaré. E o colégio no Garcia, né? Sim. E aí minha patroa chegou na cozinha, eu comecei a perguntar. Eu disse: dona fulana, onde fica o Colégio Antônio Vieira? E ela aí começa a me dizer: o Colégio Antônio Vieira fica em tal lugar, tal. Como é que eu faço para chegar até lá? Ela: você pega o ônibus que passa aqui, Garcia, passa aqui na porta. Você pega, e aí foi me dizendo. E depois ela curiosa. Aí eu fui para ela e disse: me mostre aqui na folhinha, com o 2º e o 4º domingo do mês. Aí ela foi lá e me mostrou: olha, o 2º é esse e o 4º é esse. Aí depois ela, curiosa, ela foi e perguntou: por que você está tão interessada no Colégio Antônio Vieira e no 2º e no 4º domingo do mês? Eu disse: não, foi porque eu vi uma mulher no rádio dizendo que todo 2º e 4º domingo do mês tem uma missa lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima. E eu quero ir lá assistir essa missa. Eu não disse a ela que era um grupo de domésticas que se reunia 2 vezes no mês. Claro. E aí eu comecei a mobilizar as domésticas do prédio que eu trabalhava para ir para essa reunião. Estava nascendo ali uma sindicalista. Estava nascendo ali uma sindicalista. Aí comecei a mobilizar, cada uma tinha uma desculpa. Não posso, não estou folgando, vou sair com o namorado, vou para a praia, lá vai dar alguma coisa. Perguntava assim, né? E eu chamei minha irmã, disse: vamos, que minha irmã também era doméstica. E aí a gente foi assim, eu disse: temos que chegar cedo, porque chegando lá a gente não vai achar lugar se a gente não chegar cedo. E quando eu cheguei lá foi uma decepção muito grande. Era um grupo com as 4 ou 5 trabalhadoras domésticas e aquilo ali foi como um balde de água fria, né? Eu cheguei lá assim, animada, e o pessoal me recebeu muito bem e perguntou onde eu tinha ouvido falar daquele grupo. E eu disse para elas onde foi que eu tinha ouvido. Ninguém conhecia a loja, mas a pessoa que estava dando a entrevista, ninguém conhecia, né? Mas a Jimmy Crachete, ela não sabe o bem que ela fez, tanto para mim, mas eu nunca conheci Jimmy Crachete, mas com certeza ela não sabe o bem que ela fez para mim
e para várias trabalhadoras domésticas que hoje frequentam o sindicato, que hoje a gente conseguiu um conjunto habitacional lá no final de linha do Doron, que o sindicato conquistou com o governo Jacques Wagner na época, né? Que a gente conquistou um conjunto habitacional com a questão da lei das trabalhadoras domésticas, que eu passei então a participar desse grupo, né? Porque eu pensei, esse grupo é pequeno, mas quem sabe precisa de mim também para ele crescer. E daí em diante esse grupo passou a ser um projeto de vida. Eu não saía não ia para lugar nenhum se não fosse na reunião desse grupo. Todo segundo e quarto domingo do mês eu estava lá fielmente. Tinha vezes que não aparecia ninguém, mas eu sentava ali debaixo daquele pé de árvore lá do Vieira, um pé de mangueira que tem. Eu sentava, ou é mangueira ou é amêndoa, eu sentava das 2 às 5, que a reunião era de 2 às 5. Não aparecia ninguém, eu voltava para o trabalho. E assim, em 86, a gente fundou a Associação Profissional das Empregadas Domésticas da Bahia, né? Desse grupo, em 86, a gente funda a associação, porque a gente não podia ser sindicato. Quando a senhora fala a gente fundou, era a senhora e quem mais? Eu e mais outras, né? Tinha a Josefina, tinha a Lúcia. Todas domésticas. Todas domésticas. Tinha a Maria das Graças, tinha a Maria José Alves, tinha várias trabalhadoras. E essas ainda estão hoje no movimento? Algumas já estão em outro plano. Sim. E outras ainda estão vivas, né? Mas a gente cria essa associação porque a gente não podia ser sindicato, a gente só conquista o direito de ter sindicato a partir da Constituição de 88. E na Constituição de 88, aí a gente conquista o direito de se organizar em sindicato, e 13 de maio de 90, a gente cria o sindicato. E foi uma data especial, 13 de maio, justamente a data... A data da verdadeira, a gente disse, a gente vai criar agora a nossa verdadeira abolição. Que é a criação do sindicato. Aí 13 de maio, que data maravilhosa. Sindicato, né? Funda o sindicato, mas a gente continua na luta, já estava na luta, porque a gente participou da luta na Constituição Federal para conquistar os direitos das trabalhadoras domésticas. Eu participei de um primeiro encontro nacional, que foi em 85. Eu participei do 5º Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas em Pernambuco, que para mim ali foi uma maravilha. Então, teve o sindicato da senhora aqui da Bahia, que teve um congresso com o sindicato lá de Pernambuco. Que na época não era sindicato, era associação. Associação de várias partes do Brasil, né? E aí nós da Bahia estávamos lá participando desse congresso em 85, e a gente só cria o sindicato em 90. Então a gente fica como associação de 86 até 90. E em 90 a gente cria o sindicato. Nesta criação do sindicato já existia a lei, parece que é de 88 o salário, né? Sim, 88. De 88. Mas quase ninguém cumpria, né? Quase ninguém cumpria. Como hoje ainda não se cumpre, né? Né? Porque, dona Creuza, há essa dificuldade muito grande dos brasileiros, especialmente os brasileiros, vamos falar do nosso país, em cumprir as normas, as regras, as leis, sobretudo quando tange ao trabalhador, né? Na verdade é aquela ideia, o pensamento, a mentalidade de escravocrata, né? De achar que as pessoas têm que ser escravos, que tem que ter tudo de graça, que não precisa pagar e respeitar o direito do outro ou da outra, né? Existe a questão do racismo, da questão da luta de gênero, raça e classe. Essa classe não precisou estudar, nem fazer faculdade, então não precisa ter direitos garantidos. Essa classe é de mulher e mulheres negras, que quando você falou aí, no início, você falando que é uma categoria formada por mulheres, aqui no Brasil, por mulheres negras. Mas quando você chega... São dados do IBGE. Do IBGE, né? Mas quando você chega no Peru, no México, na Bolívia, são mulheres indígenas,
né? Então essa categoria tem gênero, classe e raça, né? Então não é fácil para a gente mostrar a importância do trabalho doméstico, que o trabalho doméstico tem valor social, que se nossa categoria tivesse a consciência da importância do trabalho doméstico e dissesse vamos fazer uma greve e parasse, né, com certeza a sociedade ia perceber a importância da nossa categoria e do nosso trabalho. Mas, infelizmente, a própria categoria não tem a consciência do seu trabalho, da importância do seu trabalho. E é isso que o sindicato vem fazendo nessa luta da formação, né, de estar trabalhando essa formação, da valorização da categoria, porque a categoria de doméstica, como você bem já falou, é uma das maiores categorias na mão de obra feminina, mas que infelizmente ainda não é tão reconhecida. Agora eu vou te dizer, não vou dizer que hoje é a mesma situação de há 30 anos atrás. Não, mudou, muita coisa mudou, as leis, os direitos, né? A questão de muitas colegas, pode até não ir para o sindicato, mas ela tem consciência que ela tem direito, claro que ainda tem muita que não tem direitos, tem muitas que abrem mão dos direitos por causa da Bolsa Família, tem muitas que tem vergonha de assinar carteira, né? Porque acha que vai manchar. Hoje até já melhorou. Nós temos no sindicato trabalhadoras domésticas formadas, né? A gente tem... Dona, desculpa, é importante, dona Creuza, a senhora falar trabalhadoras domésticas, tirar aquela coisa, empregada doméstica, né? No sentido pejorativo, né? Trabalhadora doméstica, porque é uma trabalhadora como qualquer outro setor. Tem os trabalhadores da indústria, do comércio, da saúde, da educação, então, né? trabalhadoras domésticas que têm os mesmos direitos e que deveria serem não abrir mão disso, né? E não poder abrir mão do seu direito, né? A gente hoje tem diretora no sindicato formada em direito, né? Tem formada em pedagogia, onde a gente tem incentivado, a luta do sindicato é incentivar a elevação de escolaridade da categoria. Isso não quer dizer, porque você se formou, você tem que sair da categoria. Isso é um direito dela continuar ou não, como a gente tem a Rosângela, que é formada em pedagogia e tem 22 anos na mesma casa e é secretária-geral do sindicato, né? Agora, dona Creuza, a PEC, né, das domésticas foi 2013, isso já vai mais de 10 anos, trouxe por lei bastante benefícios para a categoria. Quais desses benefícios ainda não estão sendo utilizados por quem tem direito, pelas trabalhadoras domésticas? Quais desses benefícios ainda não estão sendo e por que ainda não? Porque, na verdade, ainda os direitos ainda continuam, apesar do direito à carteira assinada, a gente tem direito a 52 anos. Quase 53 anos o direito da carteira assinada. Foi o primeiro direito. Em 72, passou a valer em 73. Então, de lá para cá, são 53 anos o direito à carteira assinada. E hoje uma boa parte não tem ainda. E hoje uma boa parte continua sem ter o registro em carteira, né? Aí a gente tem o direito, a gente conquistou em 72, a gente conquistou carteira assinada, 20 dias de férias e contribuição da Previdência. Que para ter a contribuição da Previdência, a gente precisava ter antecedentes criminais para poder se inscrever no INAMPS, ou seja, no INSS de hoje. Sim. Né? Aí, em 88, a gente conquista salário, 13º, aviso, né? A folga nos domingos. Seguro-desemprego? Não, isso aí foi em 2013. 2013. Aí, em 2013,
a gente conquista salário família, seguro-desemprego, FGTS obrigatório, porque no período de Fernando Henrique ele deixou opcional. Esse opcional ninguém recolhia, né? Ninguém recolhia. Se já não recolhe hoje, imagine na época que era opcional. Aí a gente tem direito a acidente de trabalho, a gente tem direito a seguro-desemprego. Foram as conquistas de 2013, que foi uma grande luta, que foi na PEC das trabalhadoras domésticas, né? Na PEC da doméstica, como falava, né? A gente conquistou. Mas a gente também conquistou em 2010 e 2011 a convenção, que é a Convenção 189, que garante os direitos, mais direito do que a Lei 150. Que esse daí, o judiciário se faz de esquecido, de desentendido e não quer fazer valer. Porque a Convenção 189 garante até um dia na semana vínculo. Um dia na semana. A Lei 150 só garante a partir dos 3 dias de trabalho. Quer dizer, as famosas diaristas que têm direito até 3 dias. A partir dos 3 dias, elas têm direito à carteira assinada. Mas na Convenção 189, garante que até um dia, se a pessoa trabalha, vai lá toda semana, uma vez na semana, a Convenção 189 garante também direitos proporcionais, entendeu? O mesmo direito e tal, entendeu? Então, a gente vem conquistando. A luta das domésticas no Brasil são mais de 80 anos. A primeira organização das domésticas foi na década de 30. Nós estamos falando aqui de mim, mas Dona Laudelina foi uma guerreira que começou a luta das domésticas em 1936, fundou a primeira associação, foi ela quem chegou aí conversar com Getúlio Vargas para que, quando foi criada a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, as domésticas também fossem incluídas na CLT, coisa que não aconteceu e só veio depois. Em 72 foi que a gente conseguiu a carteira assinada e tal. Muito bem. Então a luta não é de agora. Não é de agora. Não. Dona Creuza, me fala o seguinte, aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, eu falando mais de Bahia, que é o lugar onde eu vivo, onde a senhora vive, né? A gente tem mais um conhecimento do local que a gente vive. Ainda é notório as pessoas migrarem, né? O êxodo rural, vamos dizer. A mesma situação que aconteceu com a senhora anos atrás, onde os pais não tinham condição e alguma pessoa da cidade, com falsas promessas de que aquela criança ia estudar, ia ter um lugar melhor e por isso ia viver aquele velho termo, é como se fosse família. A família, como tudo da família. Tudo isso era ilusão. Até hoje a gente vê que ainda existe isso, né? E como existe, com certeza. Tanto existe que hoje a gente vê trabalhadoras domésticas sendo resgatadas do trabalho escravo. Análogo à escravidão. Né? Que ainda hoje a gente vê isso. Eu nem chamo de análogo. Porque o análogo é o que parece. Que parece. Na verdade, é escravo mesmo. Escravidão. Porque uma menina que começou a trabalhar com 9 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos de idade, e hoje, aos 60 anos, está sendo resgatada daquela casa. Escravidão total. Nunca teve férias, nunca teve salário, teve vida, nunca teve né? nada, não conviveu, só conhece aquele mundo. Então essa pessoa foi escrava a vida toda. Com essa conversa de da família. Ela é da família, mas ela não está no testamento, ela não está na herança. Ela não tem os direitos básicos, ela não da subsistência. Com certeza. Comer resto, ela pelo amor de Deus. Comer resto sobra, né? Tem o quarto lá do fundo, que é o quarto do despejo, que é o quarto do depósito de coisas que não presta e bota lá no quarto. Mas graças a Deus isso a gente já tem, aí os sindicatos já têm voz, sim, a senhora, pessoas lutadoras iguais a senhora que está aqui lutando por esse direito que é nosso, que é do ser humano. Agora, as pessoas, né, as trabalhadoras domésticas, como que elas fazem para ter acesso a essas informações? Porque muita gente, assim como a senhora não tinha no passado, foi Jimmy Crachete falando no rádio, a senhora falou, a minha liberdade está aqui. Eu acredito que hoje ainda tem trabalhadoras domésticas que continuam nessa escuridão, né? Continua. E que não sabe
por onde começar. Onde é que está hoje os colégios Vieiras, né? Das terças e quintas que a senhora ia, né? Como fazer para a gente, para o sindicato, difundir essa ideia, falar para todo mundo, olha, a gente existe, a gente tem direito, é esse o direito. Como é que as pessoas, que a senhora mandaria uma mensagem para que as pessoas tivessem esse acesso? A gente continua as reuniões no segundo domingo do mês, né? Todo segundo domingo do mês, de março a dezembro, aí para janeiro e fevereiro, e março começa, todo segundo domingo do mês a gente tem reunião lá no sindicato. A gente tem também cursos de formação. Ótimo, que a gente exerce, ou seja, executa curso de formação no sindicato, nos colégios. Inclusive agora nós tivemos a formação de mais de 150 trabalhadoras domésticas aqui em Salvador, em Feira de Santana, que é o curso de cuidadora. Esse curso é gratuito? Sim, e é o IFEBA, o Instituto Federal da Bahia, sim, quem certifica, que é o projeto Mulheres 1000 do governo federal, executado pelo Instituto Federal da Bahia e outros institutos pelo Brasil, né? E a gente tem também palestra que a gente faz em escolas públicas, em universidade. Aqui é o momento que a gente está dando entrevista, que as trabalhadoras domésticas ouvem, né? Como eu ouvi no rádio e fui, né? Mas infelizmente ainda tem muito comodismo. Aquela coisa de deixa pra lá. Seria um medo, não, de perder aquele, entre aspas, emprego, aquela subsistência? Até porque eu acho que não é medo, porque minha vida do portão para fora não interessa para onde eu vou, o que eu faço, com quem eu faço. Nem todo mundo é destemido igual a senhora, né? Tem pessoas que não têm essa consciência. É isso, exatamente. Né? E tem muitas que vão no sindicato, resolvem questões, mas não querem se associar. Por que será, dona Creuza? Porque é aquela coisa de eu quero que alguém lute por mim. E às vezes me encontra, eu conheço, eu acho ótimo a sua luta. E por que você também não vai? Estou lutando por você, porque você não se alia a mim, porque né? Você não vem pra se aliar fortalecer, também, né? A nós. O sindicato não é Creuza só. O sindicato são muitas, né? Uma categoria aqui na Bahia são mais de 400 mil trabalhadoras onde é que domésticas. Fica instalado o sindicato da senhora, das trabalhadoras domésticas da Bahia? Gama, Avenida Vasco da Gama. 682. Tem como botar, né? Juninho? Ô, Josué, você que está aí. Você pode botar para mim, por favor? Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Doméstico do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia, tá aqui. Avenida Vasco da Gama. Aqui, né? Onde é? Avenida Vasco da Gama, 682. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas do Estado da Bahia. Cadê? Não tô Deixa eu ver aqui. Tem como ver aqui no Joãozinho? Se botar... tem o endereço eletrônico, dona Creuza? Tem. Juninho vai colocar ali pra gente. Aqui é bem pequenininho, tá aqui pequenininho, mas... Deixa eu passar para Juninho aqui. Ô, Juninho, você quer? Para copiar. Copiar, né? Então o sindicato atende as pessoas, de segunda a quinta-feira. Temos advogados, né? Tem curso de capacitação. A gente faz os cálculos das trabalhadoras quando elas são dispensadas e vão no sindicato, fazemos os cálculos. Depois de fazer o cálculo, chamamos o empregador ou a empregadora no sindicato, mandamos carta, chamamos para tentar resolver no sindicato. Se a gente não consegue resolver no sindicato, aí vai para a justiça. Aí os advogados acompanham na Justiça do Trabalho, né? Quero pedir à senhora um segundinho de pausa, que eu vou fazer uma breve viagem aqui agora, tá? Eu vou viajar com você a bordo de um Chevrolet. E quando eu digo a bordo de um Chevrolet, eu digo que o melhor caminho para você ter direito a um carro com a tecnologia de ponta, direito a dirigir um carro com a máxima segurança, direito de comprar esse carro sem pagar juros, através do consórcio. O consórcio Chevrolet
está fazendo grupos super especiais, onde te proporciona a possibilidade de contemplações mais rápidas. Isso porque tem o lance livre, cada um dá o que pode, o que quer, o nome já diz. Tem o lance fixo, que nesta modalidade todos vão ser contemplados com apenas 30%. O consórcio Chevrolet também aceita o seu carro como lance de qualquer marca e te dá um troco se você não quiser usar no todo. E depois de contemplado, essa antecipação que você fez com o seu carro, você vai reduzir os valores das parcelas vincendas ou encolher o prazo de pagamento. Mas se você não tem lance livre, não tem lance fixo, nem carro para dar lance, a gente também pensou em você. O consórcio Chevrolet disponibiliza um percentual da própria carta de crédito para você ofertar de lance. Portanto, só precisa da sua boa vontade. Você vai apontar agora a câmera do teu celular para o QR Code, que o Juninho vai colocar aqui na tela agora, o Joãozinho, e aí o seu contato vai cair aqui no nosso contato, tá certo? E a gente vai te dar, a equipe do consórcio Chevrolet vai te dar uma atenção, um atendimento humanizado, assim como o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia. Consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Agora, dona Creuza, uma coisa que eu quero perguntar à senhora. Tem tantos direitos hoje, né, para as trabalhadoras domésticas, como todos os demais trabalhadores. Mas ainda se nota, né, muitas pessoas que trabalham e que fazem parte do programa do governo da Bolsa Família, e por isso pedem aos patrões que não assinem suas carteiras para não perder o Bolsa Família. Isso ainda existe? Por que fazem isso? Isso, na verdade, isso é uma desinformação terrível. Porque para ambos os lados, né? Para ambos os lados, né? E aí a desinformação acaba prejudicando. Porque a trabalhadora, ela pode sim ter a Bolsa Família e ter a carteira assinada, né? Aí, no caso, depois ela vai, se ela recebe 600, ela vai passar a receber 300, que está com a carteira assinada depois de um período que ela está com a carteira assinada, recebendo salário. Na casa dela tem mais alguém que também, né? Mas se é só ela na casa que recebe o salário, a carteira dela não impede dela de estar assinada. É uma importante informação, muito importante, para dizer para todas as pessoas trabalhadoras domésticas de que não precisa abrir mão da sua carteira assinada por conta de Bolsa Família, vai continuar recebendo. A dona Creuza do firmando isso aqui. Diminui, entendeu? Depois de um período que ela está com a carteira assinada e tudo, o valor diminui, porque ela estava sem trabalhar, mas agora ela está trabalhando. Mas ela também tem que pensar no amanhã, o INSS dela, aposentadoria dela, aposentadoria, ou até se não for para aposentadoria, um problema de saúde, uma gravidez para receber a licença gestante, sim, um auxílio doença, né? Ela precisa. É muito importante a carteira assinada para ter todos esses direitos. Além de ter que contribuir para contar com tempo de contribuição para quando ela chegar à idade para se aposentar. Sem contar, dona Creuza, de que a carteira assinada ela também tem o direito para laborar as horas certas por semana. Trabalho, o FGTS dela que vai ser recolhido, o depositado, para ela receber o seguro-desemprego quando ela ficar desempregada. E se ela não assina a carteira, como é que ela vai ter esses direitos que se suou para se conquistar? Não foi fácil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, dona Creuza. Nosso tempo está assim meio escasso, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Existem, né, em outras classes trabalhadoras os seus respectivos sindicatos que eles cuidam muito daquela ideia, daquela coisa do trabalhador não estar acumulando funções pelo mesmo salário, né? Então, se um trabalhador da indústria ele é contratado para fazer tal cargo, ele não pode acumular função sem ter um salário respectivamente aí das funções. No caso dos domésticos, uma empregada doméstica, uma trabalhadora, vamos esquecer essa palavra empregada, uma trabalhadora, um trabalhador doméstico, né? Ele acumula a função naturalmente ou dentro da regra
do sindicato existem funções, por exemplo, a trabalhadora ela vai lá lavar, cozinhar, lavar roupa, passar, cuidar de menino, não sei o que. Isso não é um acúmulo de função? É um acúmulo de função e isso não pode acontecer, a trabalhadora não pode aceitar isso, né? Infelizmente a trabalhadora acaba aceitando para não ficar desempregada, mas isso não está correto. Importante ela cuidar de um idoso, ou cuidar de criança, ou cuidar de uma pessoa deficiente e fazer as funções da casa. Se ela é cuidadora, é cuidadora. Se ela é motorista particular, é motorista. Se ele é caseiro, é caseiro. Se ele é piloto de um avião, que é avião particular é doméstico também, claro. Né? Então, tem que saber isso. Ela não pode ficar aceitando. A gente vê uma função assim, que a gente tem lutado muito e temos falado muito da importância dos empregadores criar seu sindicato. Porque se os empregadores criam o sindicato, a gente pode fazer acordo coletivo. Lá em São Paulo, que é o único estado que tem sindicato patronal, existe o acordo coletivo. E esse acordo coletivo tem as funções determinadas. Para cada função existe o acordo de salário. Importante. Isso. Tem a questão dos planos de saúde, tem cesta básica, tudo isso. E na maioria dos estados não tem sindicato patronal. Por enquanto. Né? Por enquanto. Vamos lutar por isso. Dona Creuza, nosso tempo acabou. Eu quero muito te agradecer. O bate-papo aqui foi muito bacana, esclarecedor, principalmente para as pessoas que estão aí à margem do esclarecimento, né, da luz. Os sindicatos estão aí para vocês se protegerem, sobretudo o sindicato dos empregados, né, dos trabalhadores domésticos do estado da Bahia. Nós temos aqui a secretária de formação, que é a dona Creuza, que está lá de braços, portas e coração abertos para esperar vocês, para te dar todas as informações que você precisa, né? Porque, amigo, trabalhador, todos eles têm seus direitos, não abre mão não. Olha que bacana tê-la aqui, a sua história é linda, viu? Eu agradeço pela oportunidade e dizer que, como bem você falou, o sindicato está lá de segunda a quinta, de 8 às 11h30 e das 14 às 16h30 lá atendendo, dando informação, né? Temos o jurídico e é isso, né? Faça como eu fiz. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá bom? Eu que agradeço. Nós vamos nos ver daqui para frente outras vezes, tá bom? Obrigado. Pois é, galera. E aí, chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino Convida. Ó, que assunto bacana, hein? Então bate na porta do vizinho. Fala pra galera que o podcast Ailson Lino Convida tá sim de entrevistas bacanas. Valeu, até a próxima. Fui! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.